agindo no nosso meio. Aleluia. Que maravilha. Como é bom sentirmos a presença dele. A gente sabe que ele está no nosso meio, a gente crê, porque ele disse, onde estiverem 2 ou 3, ele estaria. Mas quando a gente sente, é muito bom. Quando não é apenas pela fé, mas quando o nosso sentido espiritual, o nosso homem interior sente a presença do Senhor, é muito bom. Eu sei que tem mais para nós ainda essa manhã. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia num livro que fica, às vezes, tão esquecido na Bíblia, chamado Abacuque. E se você precisar olhar no índice, pode olhar. Acho que tem crente que acha que olhar no índice é pecado, e não é. Abacuque está na sua Bíblia. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Essa manhã eu quero falar um pouquinho sobre adoração, porque temos falado de adoração aí desde sexta, mas hoje não apenas com relação à música, porque a Bíblia não diz que Deus procura músicos, a Bíblia diz que Deus procura adoradores. E Abacuque é um exemplo das duas coisas. Ele tem uma história com a música, mas ele é um adorador e Deus traz a história dele para nós, para aprendermos algumas coisas com ele. E Abacuque passa um momento, embora a minha vida, a sua vida, a gente não tenha talvez a mesma história de Abacuque, talvez a gente não passe o que ele passou na vida dele de fato, mas em algum ponto a minha vida, a sua vida, se assemelha a dele, porque ele passa por momentos difíceis, ele passa por circunstâncias adversas. E quem de nós não passa por momentos difíceis? Quem de nós não passa por tribulações? Acredito, se eu perguntar quem está passando por lutas e tribulações, todo mundo vai levantar as mãos. Talvez tem gente que tenha vontade de levantar até os pés também. Porque em certas estações das nossas vidas, a gente passa por muitas lutas e tribulações. E há momentos onde nós começamos a questionar até se Deus vê o que estamos passando. E esses momentos, eles são reais. Jesus não brincou com a gente, não nos iludiu. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas mais importante do que sobreviver um momento de luta e tribulação, ficar vivo, é ficar de pé adorando ao Senhor. Não é fácil, é muito bonito falar. Eu vou falar de coisas aqui, talvez aqui dentro de um lugar de 4 paredes é muito bonito, mas viver isso lá fora é um desafio para nós, porque a vida lá fora, ela é real. A realidade às vezes é nua e crua, é difícil. Mas eu quero chamar a cada um de nós nessa manhã para um nível novo em adoração ao Senhor. Adoração que não depende de música, mas também que não depende de circunstância. Eu não vou ler o livro todo, embora daria até tempo, porque é um livro super curto, são 3 capítulos com poucos versículos, mas eu quero te incentivar a ler depois no seu tempo, em casa, com o Senhor, porque é um livro que fica esquecido. Muitas vezes a gente não lê os livros dos profetas menores que tem na Bíblia e tem uma riqueza muito grande. Tem um porquê deles estarem na Bíblia para nós. E aproveitando que esse fim de semana eu estava com os músicos, para os músicos também é importante ler este livro, porque ele era um homem da linha sacerdotal, da linha levítica. Ele é um dos que é levantado num momento terrível de Israel, depois da reforma de Josias, e ele está num período de tempo onde a situação de Israel está bem terrível. Eu não sei quantos de vocês estão alinhados com o que tem acontecido no Brasil, embora, por mais que a gente às vezes está fora, escuta, mas viver na pele é outra coisa, né? Então, eu que venho esses dias do Brasil,
a situação não é fácil lá, e quando eu leio Abacuque, quando eu leio Amós, a minha sensação, até certo ponto, não em toda a sua extensão, mas até certo ponto, me lembra o que o Brasil tem enfrentado. Mas para nós fica esse desafio, então, de viver o que Abacuque viveu nos dias dele. Deve ser por isso que há uma oração aqui escrita, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra, no nosso tempo, nos nossos dias. Então, eu quero ler apenas o início do livro, e depois nós vamos ler o final do livro. Então, eu quero ler o versículo 1 e 2 apenas, do capítulo 1. Então, Abacuque 1, 1 e 2. Diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, tem uma outra versão bíblica que diz a visão que viu o profeta Abacuque. E aí o verso 2 tem uma pergunta dele. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Só até aí. Para trazer esse pano de fundo para vocês, o povo de Israel tinha sido levado exilado. O povo de Israel tinha sido destruído. Imagine a situação, tente imaginar a imagem, onde as casas tinham sido saqueadas, queimadas, o povo tinha ido servir outros povos, eles estavam debaixo de um jugo muito pesado e estavam vendo violência de uma forma muito terrível, como provavelmente nenhum de nós viu na vida. Eles serviam debaixo de um povo cuja língua eles não entendiam. Imagine ser escravo debaixo de um povo. Não é uma língua que você entende um pouco, é uma língua que eles não entendiam nada, e eles estavam escravizados, as mulheres escravizadas, as crianças escravizadas, todo o recurso que eles tinham eram escravos que dependiam do pão e da água de outros, estavam sendo afligidos. Claro que tem toda uma história por trás disso, porque o povo abandonou o Senhor, mas ainda assim era um sofrimento real. E um sofrimento que não durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. É uma coisa longa. Porém, acontece algo que a Bíblia, eu quero deixar claro essa manhã, que a Bíblia, ela nos traz realidade. O que está aqui não é uma coisa romantizada, e acho que muitas vezes a gente romantiza o Evangelho. E hoje em dia acredita-se que é pecado ou errado questionar Deus. E eu quero explicar isso essa manhã. Questionar o caráter de Deus é errado, porque ele é inquestionável. Mas às vezes nós não compreendemos o que Deus faz. E o questionamento de quem anda com Deus, de quem conhece Deus, é diferente daquele que não conhece Deus. Quando nós questionamos Deus, quando eu leio Abacuque questionando Deus, quando ele fala: até quando, Senhor, eu vou clamar a violência e o Senhor não vai me escutar? Até quando, Deus? Quando ele questiona, quando nós questionamos, a gente questiona diferente de um ateu. A gente questiona diferente de um incrédulo. Nós questionamos exatamente porque nós sabemos que Deus tem poder para fazer e para mudar e para curar. E nós perguntamos: Deus, aonde o Senhor está? Cadê o Senhor? E aqui ele começa a perguntar, e se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele tem questionado. E quando eu digo que a Bíblia não nos poupou esses detalhes, eu vejo isso em outras pessoas, eu vejo isso em Davi. Davi questiona Deus em alguns momentos, os salmistas questionam a Deus. Então, não romantize a adoração no sentido de achar que adorar é apenas, sei lá, falar a palavra bonita para Deus, porque vai que ele está com problema de autoestima e está querendo muito ouvir que ele é lindo, 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 lindo. E não é isso a adoração. Na verdade, Deus nem precisa da adoração. A adoração é a coisa mais, como é que eu posso dizer, altruísta da parte de Deus. Ele não precisa. Quem precisa adorá-lo somos nós, para benefício de quem? De nós mesmos. Eu não sei se você sabe, mas uma das palavras incrivelmente traduzidas como, pelo menos que me vem à mente, que eu me lembro no Evangelho de Lucas, um momento onde fala assim, que um homem adorou a Jesus. No grego, a palavra é terapeuo.
terapeuo. Isso te lembra? Terapia. Uhum. E não é assim quando adoramos a Deus? Às vezes a gente chega na presença de Deus acabado, destruído. E o problema nem resolve. Você adora a Deus, sai dali, o problema está do mesmo jeito. Mas como que a gente sai? A gente sai transformado. Então, quando Deus fala adora em toda circunstância, não é porque Ele quer, Ele está triste e acordou. Não é. É porque nós é que somos beneficiados. Quando nós o adoramos, porque nós o contemplamos. E quando o contemplamos, deixamos um pouco de quem nós somos e recebemos um pouco de quem Ele é. Então, adorar também é ser verdadeiro. Qual a conexão disso tudo que eu estou falando com o questionamento de Abacuque? Porque a palavra nos ensina a adorar em espírito e em verdade. Mas se é verdade que o nosso coração às vezes tem momentos onde está triste, entristecido, lutas, tribulações, porque é que muitas vezes nós queremos fingir uma adoração de que está tudo bem, está tudo... Senhor, não, eu estou passando por isso, e isso tem afligido o meu coração. Isso é uma adoração verdadeira. Tem se pregado um evangelho aí, não sei, assim, muito triunfalista, muito é só bênção e só melhora e só vitória e só maravilha. É também, mas tem os vales antes dos... E aqui é um momento onde a Bíblia, talvez seja um dos motivos porque a gente não gosta de ler esses livros, né? E ele está questionando Deus, como Davi questiona, como eu disse, os salmistas questionam. E ele começa a questionar, ele diz, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Agora, amados, esse é o tipo de livro, como eu disse, que a gente às vezes tem que ler com calma, porque este é um detalhe, assim, o Senhor responde o questionamento de Abacuque de um jeito que eu e você não gostaríamos de ouvir, uma resposta que nem eu nem você gostaríamos de ouvir. Porque é muito bom quando Deus fala assim, olha, ouvi sua oração, vai dar tudo certo, vou mudar tudo, e os inimigos vão cair diante de você e tal. É muito bom quando Deus responde desse jeito. Mas nesse caso aqui não foi. Deus fala, olha, eu vou suscitar um outro povo ainda. É quase como se Deus estivesse dizendo, está vendo como está a situação? Pois ainda vai piorar, Abacuque. Quem quer uma profecia dessa, gente? Nenhum de nós. Mas, há 4 lições que eu tiro aqui deste livro. A primeira dela é que nós precisamos de disposição para esperar. E isso diz respeito a tanta coisa, gente, porque a nossa geração está tendo muita dificuldade de esperar. Vocês concordam? No dia a dia, no trabalho, em casa, no semáforo, na fila. Você nomeia e aonde você quiser, você vai encontrar exemplos onde nós temos dificuldade de esperar. É quase como se a gente falasse para Deus assim, Deus fala sim e pode até falar não. Mas não me fala espera, Senhor. Porque quando Deus fala espera, parece que a gente preferia ter um não, porque o espera é dolorido, o espera é dose. E a gente começa a ficar como uma criança que tem que ficar sentada num lugar e começa a espernear porque ela não quer ficar parada esperando. Mas isso só revela como nós queremos, às vezes, governar a nossa própria vida. E, às vezes, Deus fala para que esperemos. Então, quando nós falamos de adoração em momentos difíceis, muitas vezes Deus vai falar assim, espera. E precisamos dessa disposição de esperar, porque, olha, se eu perguntasse assim, quem quer ter as suas forças renovadas como a da águia? Olha que bonito esse apelo, né? Todo mundo ia levantar, não ia? A mão. Quem quer renovar as suas forças como a águia? Caminhar e não se cansar? Todo mundo quer. Mas o que é que o texto diz? Quem que alcança isso? Os que esperam. Os que esperam em Deus é que vão usufruir disso.
Gente, a nossa própria vida de oração diz muito sobre quão pouco nós esperamos. A nossa vida de oração, às vezes, é entrar para um quarto, quase parece uma lista de afazeres para Deus que a gente dá, um to-do list. A gente fala, olha, Deus, eu preciso disso. Eu pego um post-it, eu colo assim, eu falo, olha, Senhor, essa aqui é o que eu preciso e eu espero que o Senhor tenha entendido tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos embora, porque essa é a nossa vida de oração. Será que oração é isso? Será que é tão impressionante como os discípulos não falam? Jesus ensina-nos curar, ensina-nos ressuscitar mortos, ensina-nos multiplicar alimentos. Mas eles falam assim, Jesus ensina-nos orar. Jesus orava de uma forma que chamou a atenção dos discípulos. Eu acho que nós precisamos aprender a orar com a disposição de esperar. Porque se oração é diálogo, e a minha oração foi só falar e eu não ouvi nada, pode ser que eu não orei, não sei, vamos pensar. A segunda coisa que eu aprendo com Abacuque, e que eu já me adiantei aqui, já falei, é orar com honestidade, orar com transparência. Orar em espírito e em verdade, como eu já citei o texto, ou seja, ser verdadeiro. Eu me lembro de uma aula que eu estava dando aula num seminário em Belo Horizonte, e uma das alunas, a gente estava falando sobre vida de oração, disciplinas espirituais, leitura de Bíblia, e era uma turminha muito jovem, assim, e uma aluna chegou para mim e falou, olha, professor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu gosto de orar, mas eu começo a ler a Bíblia, eu tenho sono e tal. E eu quero melhorar, eu quero ler mais a Bíblia, mas eu não sei o que eu faço. E eu falei com ela assim, olha, você já falou com Deus que você acha a Bíblia chata? E ela arregalou os olhos assim, tipo, nossa, mas eu posso falar para Deus que eu acho ler Bíblia chato? Eu falei, olha, deixa eu te falar, você falando ou não, antes que a palavra chegue na sua boca, e ela ficou olhando, eu falei, faz o seguinte, chega no seu quarto, fala, Deus, olha isso, eu acho chato, eu tenho sono, eu leio outras coisas, não dá sono, eu leio isso aqui, quero dormir. Vejo rede social, não dá sono, passo horas, mas isso aqui, fala com honestidade. Isso se chama confissão. Confissão e arrependimento significa concordar com a opinião de Deus, dizer, Deus, eu não consigo, eu não gosto de ler, quer dizer, esse é o meu problema. Não é chegar a Deus, me faz gostar mais. Espera aí, eu nem confessei qual que é o meu problema. E eu estou dando esse exemplo, mas eu espero que você consiga transpor para outras áreas. Como eu já tive gente para conversar comigo e falar, olha, eu tenho problema em tal e tal área, não consigo largar. Eu falo, você já falou com Deus que você gosta disso? Porque uma coisa é pedir perdão, outra coisa é dizer, Deus, eu não preciso só do perdão. Eu preciso do perdão e eu preciso de transformação. Isso é orar com honestidade. É quase como se o Senhor estivesse esperando que a gente rasgasse o coração e dissesse, olha, tá vendo isso aqui, Deus? Esse sou eu mesmo. Agora eu não vou esconder mais nada. E a gente permitisse que o Senhor abrisse, sondasse o nosso coração e transformasse. E falando disso, me lembro da história do fariseu publicano. E Jesus fala do publicano, dizia, Senhor, a Bíblia diz que ele não tinha coragem de olhar para cima. Mas o fariseu, graças eu te dou, porque eu oro e eu jejuo. E diz a Bíblia que ele chega a dizer, eu não sou como ele. E quantas vezes a gente faz isso? Eu tenho alguma coisa de errado e tal, mas eu não sou assim igual ao outro. E não confessamos, não somos honestos, não somos sinceros. Essa manhã é um convite para a gente tirar essas pedras do nosso coração e dizer, Deus, esse sou eu, porque o Senhor já está vendo desde o início. Quem está tentando esconder sou eu. Mas o Senhor já sabe. Ao contrário dos nossos maiores medos, Deus ele se deleita com a nossa transparência, com a nossa honestidade na oração. A gente tem que não esconder as nossas dúvidas, mas levá-las ao Senhor. E é isso que Abacuque faz, é isso que Davi faz. Quando eu falo de Davi, eu me lembro também, juntando esse ponto 1 e 2, de esperar e de ser honesto, é tão impressionante. Quando a gente estuda os Salmos, existem salmos que a gente vê Davi dizendo, 40, por exemplo, 40 verso 1, não sei se você lembra, diz assim, esperei com paciência no Senhor. Davi fala.
E se você ler o 70, que é da mesma autoria, do mesmo cara, mesma pessoa, parece outra pessoa. No 71 ele fala, apressa-te, Senhor. Você fala, peraí, Davi, uma hora você está falando, esperei com paciência, e daqui a pouco você está, apressa-te. Queridos, não parece tanto com a gente? Vocês concordam que parece com a gente? Isso é ser honesto, e Deus está ok com isso, porque Ele nos conhece. O salmista diz que Ele sabe da nossa estrutura, Ele se lembra que nós somos pó. Então, tem hora que a gente está tranquilo, agora eu estou esperando no Senhor. Daqui a pouquinho, Deus, cadê? Aí passa um tempinho, alguém te pergunta, e agora, como que você está? Não, agora eu descansei. Agora eu descansei. Daqui a pouco, Deus, cadê? E agora, como que você está com aquele assunto? Olha, eu coloquei na mão do Senhor. Agora eu vou esperar, não vou agir. Daqui a pouco. Então, assim, é um ciclo de esperar, desesperar. Olha a palavra. Desespero, desesperar, esperar, desesperar, esperar. E o que acontece nesse processo é o que eu disse, a gente vai sendo tocado, sendo transformado pelo Senhor. O que me leva ao terceiro ponto, que é orar com perseverança. Então, em primeiro lugar, orar com disposição para esperar, ou adorar com disposição para esperar. Depois, adorar com honestidade. E depois, adorar com perseverança. Amados, eu acredito, eu vou ser muito sincera, nós nunca tivemos uma geração com tanta dificuldade para perseverar. Eu cresci na igreja, eu não sei quantas pessoas que cresceram na igreja junto comigo, que hoje, quando eu pergunto sobre elas, a notícia é, está desviado, está longe do Senhor, está afastado. Esses dias eu estava, tentando lembrar onde, numa conferência, não estou conseguindo lembrar onde, numa ministração. Ao sair da ministração, a pessoa se aproximou e falou, Raquel, você lembra do fulano de tal? Você não me conhece, mas eu trabalho com essa pessoa e ele trabalha comigo e ele comenta que ele fez aula de piano há muitos anos com você e ele foi falando, custei até lembrar. E aí, depois, quando ele falou, você sabia que ele, assim, é praticamente um até hoje. E eu falei, meu Deus. Eu ajudei a ensaiar as coisas da igreja dele, ajudei. Então, onde que está o problema? Eu acho que, quando o salmista fala, no Salmo 24, ele fala, olha, quem subirá ao monte do Senhor? Gente, subir ao monte do Senhor é uma coisa. Mas logo em seguida ele fala, quem há de permanecer no seu santo lugar? Quantas pessoas começaram a caminhada cristã junto com você no mesmo tempo, na mesma época? E quantos hoje perseveraram? Quantos hoje estão firmes ainda? Se você cresceu na igreja, você já viveu muita vigília, trabalho, retiro, algum tipo de acampamento, e muitas pessoas, certamente, você vai se lembrar que hoje não estão mais. E Jesus fala, o segredo é permanecer, parafraseando, porque ele fala, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, nós precisamos permanecer. E permanecer na hora da abundância é muito fácil. Voltamos ao assunto, que é permanecer na hora da dor, da dificuldade. Se eu precisar citar um versículo, a gente não precisa abrir para ler, mas Lucas 18:1, Jesus fala de uma parábola para os discípulos, e ele diz, olha, havia uma viúva e havia um juiz iníquo, mas lá fala assim, que Jesus começa a ensinar sobre o dever de orar sem esmorecer. Ah, como eu preciso aprender isso. Ah, como nós precisamos aprender isso. O dever não é a opção, a moda de orar, a sugestão para oração. Não, o dever de orar sem esmorecer. Lá para o 8, para o 9, ou 8 ou 9, Jesus fala, porventura, me fugiu o versículo, porventura,
Esqueci o versículo. Isso acontece, viu, gente? Ele não responderá, ainda que pareça tardio. Né? Então, tem hora que parece... Eu tenho uma teoria. Quando a gente lê assim na Bíblia, de repente, já viram que tem escrito de repente? Lá em Atos fala que de repente. Eu tenho uma teoria que o de repente de Deus às vezes demora. Parece que demora. Mas ainda assim é de repente. Mas precisamos ter a paciência para perseverar. E isso nos falta hoje. Não é só esperar. Uma coisa é esperar. Outra coisa bem diferente é perseverar. Esperar perseverando. E isso nos ajuda a entender que nós precisamos adorar a Deus baseado em quem Ele é. Às vezes não entendemos o que Ele faz. Mas a gente precisa confiar em quem Deus é. E é o quarto ponto, que nós precisamos adorar com confiança. Quando não podemos ver o que Deus está fazendo, somente a fé acredita que Ele está agindo. E Abacuque creu. Abacuque creu. A fidelidade de Deus no nosso passado nos mostra que Deus é a evidência de que Deus vai continuar sendo fiel. Sabe essa situação que talvez você esteja vivendo? Deus vai ser fiel nessa vez, como Ele foi da última, e da última, e da outra, e da outra, e da outra, e da outra, e da outra. Então, olhar para a fidelidade de Deus no nosso passado nos assegura. Nos assegura. Tem uma canção que eu gosto muito, antiga, que fala... Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu... A nossa vida está em boas mãos. Descansa, confia. E aí, eu quero ler o finalzinho de Abacuque, porque parece também que são dois Abacuques. O Abacuque do capítulo 1, verso 1 é uma pessoa, e o capítulo 3 parece que é outro Abacuque. Não é a mesma pessoa, mas houve alguma coisa, alguma transformação. E ele termina o capítulo, eu quero ler o 17 em diante, Abacuque 3, 17. Diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. E Ele fará os meus pés como os das corças. Ele me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de cordas. Então, este é um fechamento de um livro brilhante. E a gente, às vezes, queridos, a gente pega esse versículo e cita como uma poesia, porque ele é bonito, né? Ainda que figueira não floresça e tudo mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não era poesia. Isso aqui não era poesia. Isso aqui era o que o cara estava vivendo mesmo. Se a gente tentasse transpor para nós, 2018, parafrasear para nós, aqui ele está vivendo numa sociedade, uma cultura que depende da agropecuária, depende do gado, depende da figueira, talvez se a gente conseguisse transpor para nós, ainda que isso e isso não aconteça na minha vida, ainda que eu perca o emprego, ainda que eu perca os meus entes queridos, ainda que eu esteja só, ainda que eu enfrente uma doença num estágio terminal. Entende o que esse homem talvez está nos ensinando? E eu gosto de ler a Bíblia quase que conversando com quem escreve, e eu leio 19 e eu penso, meu Deus, Abacuque fala assim, todavia eu me alegrarei. E dá vontade de falar assim, Abacuque, fala assim, todavia eu ficarei em silêncio e não murmurarei, que já é difícil o suficiente. Né? A gente está aproximando aí Thanksgiving, a gente sabe como que é importante a gente não murmurar. Então tem hora que dá vontade de, Senhor, eu vou ficar calado para não murmurar. Mas não é isso que ele fala, todavia eu não murmurarei.
Tem noção do que ele está dizendo aqui? Todavia eu me alegrarei. Alegrar quando ou como? No meio de não tem figueira, não tem oliveira, não tem alimento, e não dá tempo de entrar em detalhes, mas muito mais do que sustento, Abacuque está falando até mesmo de adoração no tempo deles, porque ele era da linhagem levítica, e ele precisava desses elementos para oferecer adoração a Deus, animais, vinho, azeite. É como se ele dissesse: Deus, eu quero te adorar, mas eu não tenho estrutura ou condições, eu não tenho aquilo que me possibilita te adorar como o Senhor merece. Mas, todavia, eu me alegrarei. Alegrarei no Deus da minha... Eu exultarei. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. E Ele faz os meus pés como os das corças. Ele me faz andar sobre as minhas alturas. E eu quero dizer para vocês, gente, porque isso não é o tipo de coisa que a gente aprende. Eu falei aqui ontem que adoração e vida com Deus é uma escola. Devocional é uma escola. É aula, todo dia. Você tem que ir à sua sala de aula, e ouvir o que Deus tem para te ensinar aquele dia. Da mesma forma que uma escola, quando a gente falta de aula, a gente perde um conteúdo. E tem coisas na minha vida que eu aprendi de uma forma fácil, como a gente às vezes aprende ouvindo uma pregação, ouvindo um estudo, ou alimentando o que Deus tem dado a outros. E tem coisas que são lições que a gente tem que aprender passando na nossa própria pele. E essa lição de Abacuque foi, esse versículo de Abacuque tem me sustentado nos últimos anos. Né? Eu sei que tem pessoas que passam e já passaram histórias muito mais difíceis do que a minha. Não estou aqui para exaltar problema meu nem de ninguém, mas os últimos anos para mim foram anos muito difíceis. Eu tenho 2 filhas, uma de 4 anos, uma de 2 anos. E há 2 anos a Júlia de 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, 2 anos e meio quase, o meu casamento acabou. Pela decisão do meu então marido, de 15 anos de casamento, uma vida juntos. E ele decide ir embora por algumas decisões de se afastar do Senhor. Ele decide ir embora porque, para ele já não quer mais o Senhor. E ele diz: olha, você fala muito de Jesus e tudo seu é Deus, eu não quero mais isso. E uma pessoa que cresceu na igreja, com quem eu convivia a vida toda. E 15 anos depois de 12 anos de casamento, 15 anos de relacionamento, a única pessoa que eu conheci na minha vida. E ele falou: olha, eu vou embora, eu tenho outra vida, e eu tenho outra família, e eu não quero mais servir a Deus. E eu estava grávida com o bebê na barriga, 4 meses. E passar isso no meio de uma gravidez, as mulheres sabem quão sensível e delicado é o momento de uma gravidez. Ele disse: eu vou embora e eu quero te dizer... É uma história muito longa, eu não quero ficar entrando em detalhes, porque tem coisas que nem edifica, mas o que me... Foi muito, muito cruel passar por isso tudo, numa gravidez, e ouvir uma frase dele me deixou muito mal, muito triste, não vou esconder, muito depressiva. Foram meses na cama. Até o final da gravidez, minha mãe me dava comida, porque eu não queria comer. Quem já passou por uma depressão intensa sabe o que eu estou falando, de ficar num quarto, não querer levantar. E ele disse: olha, eu falo que não estou desviado, eu falo que não tem nada, não tem problema com isso, não tem problema com aquilo. Começou a confessar um monte de coisa: eu tenho problema com isso, com isso, com isso, com isso. E por fim ele disse: olha, tem 1 ano e meio, desde o início do mestrado na faculdade, tem 1 ano e meio que eu oro ao diabo. E eu tenho orado ao diabo e falou algumas outras coisas. E aí eu comecei a entender por que eu vivia, por que eu via nos olhos dele que ele tinha apagado a presença do Espírito Santo. E de abril a julho me proibido de falar o nome de Deus dentro de casa. E eu que falo de restauração, Deus, poxa vida, eu não sei há quantos anos Deus me fala de restauração, e eu tenho música que escrevi, livro que escrevi sobre Neemias, de repente, livro chamado Vaso Restaurado, já escrevi, já fiz, tudo girava em torno de restauração, e de repente eu me vejo nessa situação e começo a perguntar: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de restauração. E o Senhor vai restaurar meu casamento. E orava, e puxa vida, quanta coisa, e jejum, e oração, e orar dentro de casa, e tudo que você imaginar. Mas
Para minha surpresa, Deus falou, eu não vou restaurar o seu casamento. Eu disse, Deus, não acredito nisso. Não tem condição de ser a voz do Senhor. E a gente tem várias... É quase como se a gente tivesse sugestões para como Deus deve agir. E eu disse, Deus vai ser um testemunho lindo, imagina, Senhor. Mas tem vezes que Deus fala, não, eu não vou fazer. Como às vezes Ele fala, não vou curar, não vou responder, não vou te dar o que você pede. E aí? E aí eu aprendi sobre Abacuque, que Deus disse, olha, o inimigo aqui nesse momento não foi embora, vai ficar pior. Ainda que aí Deus disse, eu quero te levar num nível de adoração, não porque o Senhor me deu, eu adoro, mas ainda que o Senhor não fizer, eu te adoro. E Jó é um exemplo como Abacuque, porque Jó, gente, Jó não leu o livro de Jó. Não sei se você sabe. Porque a gente lê o livro de Jó sabendo o final. Então é lindo, vai lá na frente, vai restaurar, e o dobro e tal. Jó não leu Jó 42 e ele não sabia o que via pela frente. Mas a adoração de Jó, ele usa eu arrepio, é as mesmas duas palavras que Abacuque usa. Ele fala, ainda que. E é intenso porque Jó fala, ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. E Deus continua sendo bom na minha vida, restaurando ou não um casamento. Ele é bom. Ele é bom. E eu pedi a Deus palavras. Deus me falou de Saul, que começa sendo ungido por Deus, termina lá na pitonisa de Endor, uma feiticeira. Eu falei, Deus, como pode? Ungido do Senhor. E Deus foi falando de livre-arbítrio, tanta coisa. E Deus falou, olha, quando você não entendeu o que eu fizer, você precisa confiar em quem eu sou. E eu não sei dizer assim quão impactante tem sido isso na minha vida. E eu tenho tido pessoas que falam assim, nossa, mas você está tão bem. Tem só 2 anos. E eu falo, agora, né? Porque não viram quando foi passar na pele. Mas uma coisa eu sei, essa escola chamada adoração, o nosso lugar, eu me lembro de um lugar que eu estava ministrando em São Paulo, e uma pessoa que eu admiro muito, um profeta, um homem de Deus na nação. Ele me ouviu cantando uma canção que eu quero cantar aqui. E ele falou, olha, quando você conta o seu testemunho, parece que eu ainda sinto um pouco da dor. Mas quando você canta, é igual um gago que gagueja quando fala, mas não gagueja quando canta. E eu sinto que quando você canta, a dor não está lá mais. E aquilo para mim foi a coisa mais linda de ouvir. Porque eu pensei, realmente, a gente sabe que a adoração, esse terapeuta, em troca... Em outras palavras, ele não foi embora. Deus o tirou da minha vida para me dar dele, de si. Eu não sei qual a situação que você viveu. Às vezes você fica, Deus, a pessoa foi embora. Será que foi embora mesmo? Será que Deus a removeu da sua vida? Todas as coisas, inclusive essas, cooperam para o nosso bem, inclusive essas. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Nós precisamos crer que... Olha, ontem à noite eu estava olhando até nas versões das Bíblias em inglês, e a mesma coisa do português. A gente às vezes lê, acha que é dar graças por tudo. Nenhuma Bíblia fala isso. Não é por tudo. Em tudo. Porque eu não consigo dar graças a Deus por um divórcio traumático. Obrigada, Senhor, porque eu passei com a filha na barriga e tal. Não é por tudo. É em tudo. É diferente. Gente, 2 letrinhas, 3 letrinhas fazem toda a diferença. Então, no inglês é a mesma coisa. Não é pelas coisas, é em todas as circunstâncias, em tudo dai graças. Então, Deus está terrível, não consigo ver saída, é difícil, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha força, meu rochedo. Ele continua sendo Deus e bom, e o caráter dele é inquestionável. Ele é bom. Deve ser por isso que essa é a canção mais cantada na Bíblia, de ponta a ponta. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Então eu quero cantar essa canção. Ultimamente eu tenho conseguido cantar sem chorar, mas se eu chorar, ainda... mas é a canção que Deus me deu exatamente no dia, quando Ele desceu as escadas e disse, eu estou indo embora. Eu estava num estado de choque tão grande, que eu não conseguia nem chorar nesse dia. Não conseguia falar.
E no andar de cima eu tinha um teclado. Eu falei, Deus, eu vou tocar porque parece que eu estou conseguindo conversar e elaborar o que eu estou sentindo. E não foi a música toda, Deus não me deu a música toda ali na hora, mas o coro foi aquele momento. E eu tive a oportunidade de gravá-la, colocá-la em YouTube e a plataforma digital. E, para minha surpresa, de todas as canções que eu já gravei, é a que mais tive testemunho de pessoas sendo tocadas e restauradas. Vai entender Deus. Vai entender Deus. Deus olha de cima, está tudo certo, porque vai passar um tempo, a pessoa vai ser curada e vários outros vão tomar daquele fruto. Então, sabe, todo mundo está ganhando, está tudo certo. Ele é o Consolador. Né? Então, eu quero terminar ministrando essa canção a vocês. Quando a tempestade vem e tenta me afogar, e o mar está revolto ao meu redor, quando o meu coração pergunta onde estás, e o pavor de naufragar é tão real, Senhor, eu te adorarei por tudo que tu és. Eu te adorarei por tudo que tu és. Quando não entendo o que tu fazes, confio em quem tu és. Eu sei que tu és bom. Quando a tempestade vem e tenta me afogar, e o mar está revolto ao meu redor, quando o meu coração pergunta onde estás, e o pavor de naufragar é tão real, Senhor, eu te adorarei por tudo que tu és. Eu te adorarei por tudo que tu és. Quando não entendo o que tu fazes, confio em quem tu és. Eu sei que tu és bom. Eu te adorarei por tudo que tu és. Eu te adorarei por tudo que tu és. Quando não entendo o que tu fazes, confio em quem tu és. Eu sei que tu és bom.
Eu te adorarei por tudo que tu és. Eu te adorarei por tudo que tu és. Quando não entendo o que tu fazes, confio em quem tu és. Eu sei que tu és bom. Mais uma vez eu quero que você cante comigo. Eu te adorarei por tudo que tu és, Senhor Jesus. Sim, eu te adorarei por tudo que tu és. Quando não entendo o que tu fazes, confio em quem tu és. Eu sei que tu és bom. Eu sei que tu és bom, Jesus. Eu sei que tu és bom. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Tu és bom, tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Em ti não há falha, em ti não há falta, em ti não há erro. Tu és soberano sobre a terra, tu és soberano. Nós somos vasos nas tuas mãos. E quando o Senhor nos quebra e nos faz de novo, é porque as impressões digitais do Senhor vão estar em nós. Então nós nos submetemos, nos sujeitamos ao moldar e ao agir do Senhor. Porque a nossa esperança não está só nessa terra, só nesse mundo, só nesse tempo. Nós somos de outro lugar. E nós esperamos uma pátria que virá. E neste lugar não haverá morte.